Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, elas foram criadas por Gustav Kirchhoff em 1848. Na verdade, são duas leis. A primeira é a lei das correntes, que a gente vai ver, e depois a gente vai ver um pouquinho sobre a lei das tensões de Kirchhoff. A lei das correntes de Kirchhoff diz que a soma algébrica de todas as correntes em qualquer nó de um circuito é igual a zero. Antes de mais nada, então, nós temos que entender o que é um nó. Um nó é um ponto no qual dois ou mais elementos do circuito se unem. Então, aqui a gente tem vários elementos do circuito, a gente tem resistores, nós também temos fontes de corrente independentes. Percebam que a gente tem aqui, este ponto aqui eu chamo de nó, porque eu tenho mais de um elemento que está se unindo aqui no mesmo ponto. Aqui eu tenho outro nó, aqui eu tenho outro nó e aqui outro nó. Então, a soma algébrica de todas as correntes em qualquer nó de um circuito é igual a zero. Então, significa que nós podemos arbitrar um sinal se a corrente elétrica está entrando ou se a corrente elétrica está saindo do nó. Digamos que eu chame aqui essa corrente que está passando pelo resistor de corrente I1. Essa outra corrente aqui que passa pelo resistor de 2 ohms de corrente I2. Essa fonte de corrente eu vou chamar de corrente I3, né? Entrando no nó. Essa outra corrente que passa pelo resistor de 3 ohms eu vou chamar de I4. E por último aqui, nessa fonte de corrente, corrente de valor I5. Então, se eu arbitrar que a corrente entrando no nó tem sinal positivo, eu posso escrever essa equação, ó. I1 positivo menos I2, por que eu coloquei o sinal negativo? Porque agora eu sei, então, que a corrente que está saindo do nó tem que ter o sinal negativo, já que eu arbitrei que a corrente entrando no nó tem sinal positivo. I1 menos I2, a terceira corrente aqui, I3, entrando do nó, então coloco o sinal positivo. I4 saindo do nó, sinal negativo. E 5 entrando do nó, então, sinal positivo. A soma algébrica de todas as correntes em qualquer nó de um circuito é igual a zero. E se eu tivesse arbitrado o contrário? Que as correntes que entram no nó têm sinal negativo. Então, eu faria a seguinte equação: menos I1 mais I2, que está saindo do nó, menos I3, porque está entrando no nó, mais I4, que está saindo do nó, menos I5, que está entrando no nó. Então, percebam que essas duas equações, elas são equivalentes, né? Se eu multiplicasse qualquer uma delas por menos 1, vai ter o mesmo resultado. Aqui a gente tem a lei das correntes de Kirchhoff, que a gente também chama ela de LCK, diretamente. O que diz a lei das tensões de Kirchhoff, também conhecida como LTK? A soma algébrica de todas as tensões ao longo de qualquer caminho fechado em um circuito é igual a zero. Bom, aqui temos um novo conceito que é o conceito de caminho fechado. Então, o que é um caminho fechado, também conhecido como laço? É um trajeto que passa pelos elementos do circuito e retorna ao nó original sem passar por qualquer nó intermediário mais de uma vez. Então, aqui ao lado eu tenho um circuito, né, com vários elementos. Partam do princípio aqui que eu estou referenciando este nó aqui. Esse aqui é o nó original. Olha só o que é o caminho fechado, né, o laço. Eu saio desse nó original, dou uma volta passando pelos elementos do circuito sem cruzar com nenhum nó intermediário mais de uma vez. Então, aqui eu tenho o laço A. Então, vou passar aqui, esse aqui é o nó original. Outro caminho fechado B. Tenho aqui um terceiro caminho fechado C. E até mesmo externamente, ó, outro caminho fechado, que eu posso chamar de caminho fechado D. Então, o que diz a lei de Kirchhoff? Vou escolher aqui, por exemplo, o caminho fechado A. A soma algébrica de todas as tensões ao longo de qualquer caminho fechado em um circuito é igual a zero. Então, escolhendo aqui esse caminho fechado A que eu já comentei com vocês, ó, eu vou arbitrar os valores de tensão sobre os resistores. Então, por exemplo, eu quero arbitrar aqui que essa aqui é a minha tensão V1, eu não sei a polaridade, estou
chutando, que aqui eu tenho uma queda de potencial, né? De acordo com esse desenho. Vou chamar aqui de tensão V2, aqui eu vou chamar de tensão V3, aqui eu tenho uma fonte de tensão de valor V4, já tem aqui os potenciais definidos, e por último aqui eu tenho uma outra tensão que eu chamo de tensão V5. Então, se eu estou escolhendo essa malha A, que é este laço aqui, este caminho fechado, eu vou escrever aqui sobre forma de equação a lei das tensões de Kirchhoff. Vou partir deste nó aqui original, ó, esse nó aqui de referência. Eu quero arbitrar que eu tenho um valor positivo para uma queda de potencial, ó. Então, se eu estou vindo na malha no sentido horário, a potencial mais e menos. Então, eu vou colocar aqui mais V1, tá? Então, a soma de todas as tensões, ó, mais V1, continuando a malha, mais V2, continuando a malha, menos V5, menos V4, menos V3, retornei ao nó original. Tudo isso é igual a zero. Então, percebam, ó, a soma algébrica de todas as tensões ao longo de qualquer caminho fechado em um circuito é igual a zero. Mais uma vez, eu arbitrei aqui que o potencial, quando eu tenho uma queda de potencial no sentido deste caminho fechado, eu arbitrei o sinal positivo. Então, eu coloquei mais, menos. É o contrário, né? Então, quando tem um aumento de potencial, tem que ser sinal negativo, menos e menos. E eu poderia fazer isso para todas as outras malhas que eu comentei anteriormente. Então, a gente tem algumas ferramentas para resolução de circuitos. Então, o que é resolver um circuito? É determinar a tensão entre os terminais e a corrente que flui em cada elemento desse circuito. Então, a gente pode fazer isso tendo conhecimento sobre o funcionamento das fontes independentes e dependentes, a lei de Ohm, que relaciona a tensão e a corrente em um resistor, e também agora utilizando as leis de Kirchhoff. Então, como exemplo, eu vou trazer aqui um circuito que só tem fontes independentes. O objetivo aqui é utilizar as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm para determinar o valor desta corrente I1. Além disso, o objetivo é verificar se a potência total gerada é igual à potência total dissipada. Começando a análise aqui, vamos utilizar a lei das correntes de Kirchhoff. Eu vou analisar este nó aqui. Então, eu tenho já uma corrente I1, eu vou chamar essa corrente que passa pelo resistor aqui de corrente I2. E eu tenho uma fonte de corrente aqui de 5 amperes. A soma das correntes aqui deste nó deve ser igual a zero, lei das correntes de Kirchhoff. Então, eu vou escrever aqui ao lado, corrente I1, corrente que está entrando no nó, menos a corrente I2, corrente que está saindo no nó, mais 5 amperes, corrente que entra no nó, é igual a zero. A gente tem uma primeira equação aqui, utilizando a lei das correntes de Kirchhoff. Na segunda equação, eu vou analisar este caminho fechado, este laço. Então, para analisar este laço, ó, se eu determinei que a minha corrente I1 tem este sentido, né, de acordo com a nossa convenção passiva, o valor da minha tensão aqui vai ser mais menos V1. A minha corrente I2, de acordo com a nossa convenção passiva, eu tenho aqui esta polaridade sobre as resistências, V2. Se eu analisar, então, a lei das tensões de Kirchhoff, partindo aqui dessa malha, né, deste ponto aqui, ó, no sentido horário, então, indo neste sentido aqui, horário, eu tenho que menos 45 volts, mais V1, mais V2, é igual a zero. Segunda equação. Qual que é o valor da tensão V1? Utilizando a lei de Ohm, a gente sabe que V1, na prática, é a própria corrente I1 vezes 5 ohms. Então, eu vou reescrever a equação em termos das variáveis do circuito original, né? Menos 45, mais 5 ohms vezes I1, mais 2 ohms vezes I2, né? Isso aqui é equivalente à tensão V2 e à tensão V1. Tudo isso é igual a zero. Então, aqui eu tenho duas equações. Essa aqui foi proveniente da lei das correntes de Kirchhoff e essa outra equação
da lei das tensões de Kirchhoff. Como resolver, então? Poderia utilizar essa primeira equação e isolar a variável, como exemplo, isolar a variável I2, e aí eu tenho que o valor de 2 é igual a I1 mais 5. Com essa equaçãozinha, eu vou lá e substituo aqui nessa equação de baixo. Então, eu tenho que menos 45 mais 5 vezes I1 mais 2 vezes I2, sendo que 2 vale I1 mais 5. Tudo isso é igual a zero. Resolvendo a equação, eu tenho aqui que 7 vezes I1 vai ser igual a 35, e daqui eu tiro que I1 é igual a 5 amperes. Substituo o valor de 1 aqui em cima e eu descubro que 2 vale total de 10 amperes. Então, a gente conseguiu determinar o valor da corrente I1. Agora, vamos verificar se a potência total gerada é igual à potência dissipada. Qual o valor da potência aqui, né? Então, essa fonte aqui gera uma potência de 45 volts vezes 5 amperes, que sai da fonte. Então, tem um total aqui de 225 watts. Esse resistor aqui dissipa uma potência de 5 ohms vezes 5 amperes ao quadrado. Isso vai dar um total de 125 watts. Este outro resistor aqui dissipa uma potência de 2 ohms vezes I2 ao quadrado, sendo que 2 é 10 amperes, então um total de 200 watts. E esta outra fonte aqui? Bom, está fornecendo. Por que fornecendo? Porque eu sei que a minha tensão V2 aqui, né, quando eu fizer o cálculo, I2 vezes 2 ohms, com a lei de Ohm, é o total de 20 volts, 2 ohms vezes 10 amperes. Então, eu tenho 20 volts, né? Então, de acordo com a nossa convenção passiva, ó, aqui a gente tem a corrente saindo do terminal de tensão positiva. Então, ela está gerando energia elétrica. Então, eu tenho aqui um total de potência gerada de 20 vezes 5 amperes, que vai dar 100 watts. Então, de acordo com a nossa convenção, gerador-receptor, eu tenho aqui que toda potência gerada tem sinal negativo. Eu tenho que 125 mais 200 é o total de potência absorvida. Isso aqui vai me dar um total de 325 watts de potência absorvida. E não é coincidência que tem que ser igual ao total de potência gerada. Potência gerada pelas fontes vai ser 225 mais 100 watts. Então, um total de 325 watts. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo com fonte dependente. Então, também usaremos as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm para determinar essa tensão V2 e também verificaremos a potência gerada e a potência dissipada no circuito. Bom, aqui nós temos uma fonte de corrente dependente, ela depende dessa variável I1 que passa no resistor de 2 ohms. Mas vamos utilizar aqui a lei das correntes de Kirchhoff analisando este nó. Como a tensão V2 nós já indicamos aqui a polaridade de referência, eu vou utilizar essa corrente I2 saindo do nó. Então, quanto que vale essa corrente I2? De acordo com a lei de Ohm, é igual a V2 sobre 5 ohms. Analisando as correntes que estão entrando no nó, eu tenho a minha corrente I1, que passa pelo resistor de 2 ohms. Também tenho a corrente 5 vezes I1, da fonte de corrente dependente. Então, vou utilizar aqui o sinal positivo, 5 vezes I1. E a corrente que está saindo do nó é a corrente I2, que vale V2 sobre 5. Por que eu usei o sinal negativo? Porque a corrente está saindo do nó. Então, tudo isso tem que ser igual a zero. Lei das correntes de Kirchhoff. Lei das tensões de Kirchhoff. Vou analisar esta outra malha aqui. Então, de acordo com este sentido de análise, vou começar aqui com esta fonte de tensão de 32 volts. Vou usar ali o sinal da fonte, ó, menos 32, mais 2 vezes I1. Por que mais 2 vezes I1? Porque de acordo com essa referência de corrente, eu teria esta tensão aqui, aplicada, mais menos V1. Então, mais 2 vezes I1, mais 5 vezes I2 igual a zero. Lei das tensões de Kirchhoff. Reescrevendo aqui a equação de cima, 6 vezes I1 é igual a V2 sobre 5. 6 vezes I1 é igual a V2 sobre 5, ou seja, 30 vezes I1 é igual ao valor de V2.
Analisando essa equação de baixo, eu posso reescrever aqui o valor de I2, ó. O valor de I2 é o próprio V2 sobre 5. 32 mais 2 vezes I1 mais V2, né? Igual a 0. Posso substituir aqui o valor de V2, 30 vezes I1 igual a 0. E daqui eu tiro que 32 vezes I1 é igual a 32 e que 1 vale 1 ampere. Se 1 vale 1 ampere, posso voltar aqui em cima, ó, e calcular o valor de V2 igual a 30 volts. Calculando o valor de V2 igual a 30 volts, eu consigo calcular o valor de I2, que é 30 sobre 5, ou seja, tem um total de 6 amperes. Calculando as potências, então. Potência gerada por essa fonte de 32 volts aqui. Sai 1 ampere dela da polaridade positiva. Então, eu tenho um total de 32 watts sendo fornecidos. Sabendo que V2 equivale a 30 volts, eu sei que aqui eu tenho um total de 5 amperes saindo da fonte, 5 vezes I1, que vale 1 ampere. Então, eu tenho um total de potência fornecida por essa fonte de 30 vezes 5 amperes. Isso vai dar um total de 150 watts sendo fornecidos. Quanto que está sendo consumido nessa resistência? RI ao quadrado. Então, 2 vezes 1 ao quadrado. Isso dá um total de 2 watts. Então, sinal aqui de potência positiva, potência sendo dissipada. E na resistência de 5 ohms? Eu tenho um total de 5 ohms vezes 6 amperes ao quadrado. Isso dá um total de 180 watts sendo dissipados. Se eu for fazer o somatório final de potência fornecida e potência dissipada, percebam que 180 mais 2 watts dá um total de 182 watts de potência dissipada, enquanto que 32 mais 150 dá um total de 182 watts sendo fornecidos. Potência gerada, potência dissipada. Então é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal.